Então, querida equipe, vamos agora começar a nossa palestra com a nossa convidada, excelentíssima aqui, Aline Torres, que é supervisora da rede. E vamos conversar sobre educação antirracista. Aqui o nosso tema, qual que é, Aline? É por uma educação antirracista urgente! Rápida! Agora! Bem-vinda, Aline. Obrigada. Super bom dia pra vocês! Majoritariamente meninas, mulheres. Tô vendo um homem aqui, um menino aqui, um outro aqui, que é o diretor. Tem mais meninos? Tem mais. Vou usar sempre no feminino, tá? Porque já sabemos que a gramática ela é muito machista. E eu já vou começar dizendo que eu vim aqui para desconstruir a concepção machista da gramática. Então, meninos que estão presentes serão, neste momento, vocês ouvirão muito a representatividade feminina que está aqui, ó. Então, vou falar boa tarde, meninas, bom dia, meninas, como vai, meninas? Vou falar sempre no feminino, tá? Eu trago primeiro a nossa base, que é o currículo da Cidade da Educação Antirracista, tá fresquinho. Ele foi publicado no final do ano passado, em novembro, e ele foi lançado este ano. E aí teve algumas alterações do que estava lá no site para este ano. E aí eu confesso para você que quando eu vi esse currículo, eu estava no meio de um curso, madrugadas acordadas. Quando ele foi publicado, assim saiu, eu comecei a falar, vou dar uma folheada. E misericórdia, impossível dar uma folheada. E aí eu virei à noite para ler o livro inteiro e ler uma delícia que ainda não teve oportunidade de ler. Então eu vou começar aqui pelo pássaro sankofa, é um símbolo adinkra. Vou mostrar para vocês. Calma, não é... Não sei se dá para ver que hoje tá frio, né? Dá para ver? Dá pra ver? Então, eu tatuo sankofa em mim. Por que eu tatuo sankofa? Eu tatuo sankofa em mim por quê? Porque um símbolo adinkra... Cadê o... É um dos símbolos, ele está no nosso currículo também, a questão dos adinkras, tá? É do provérbio da língua Kan, origem de Gana, da África Ocidental, que diz, nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou para trás. E aí assim, ó, não tenha vergonha de assumir que você não tem conhecimento. Não temos, nunca temos. Volte ao passado, descubra a sua origem, resgate aquilo que te foi privado durante anos na cultura escolar. E aí depois que você voltar a esse passado, essa origem, retorne ao presente e transforme o futuro. Então eu encarno o sankofa, por quê? Porque eu também fui uma mulher que neguei a minha identidade. Então, como muitas... Eu imagino que muitas aqui hoje, e muitas que ainda vivenciam essa história, eu não queria assumir que eu era uma mulher negra. E aí, eu alisava o meu cabelo, eu pintava o meu cabelo de amarelo, eu queria fazer uma cirurgia para afinar o nariz, não fiz porque eu não tinha condições financeiras na época, que bom que eu não tinha. Porque tinha um padrão, continua tendo um padrão de beleza estigmatizado por uma sociedade capitalista que nos consome constantemente, que impede que eu tenha conhecimento sobre a minha origem, que eu a negue constantemente, porque a vida toda foi dito pra mim e pros meus que nós somos inferiores. Quem aqui quer ser inferior, produção? Vocês querem ser inferiores? Não. A gente não quer. Tá lá na base, na subbase. A gente quer ser visto como gente. E ser pessoa negra no Brasil não é ser visto como gente. E aí, eu trago para vocês esse bate-papo de hoje, porque eu não gosto desse conceito de palestra. A Aline vai dar palestra. Eu gosto de bater um papo. Então, durante a nossa conversa, eu gostaria que não fosse um monólogo.
Então a proposta que eu trago para vocês hoje é para dialogar sobre a definição de educação antirracista, o que é ser um educador antirracista, um educador ou uma educadora antirracista, o que é o racismo estrutural, como abordar as questões étnico-raciais com os bebês, crianças e famílias, qual seria a correta postura das educadoras e educadores a receber de uma família um boneco cujo cabelo seja representado por uma palha de aço, bombril, e sugestões bibliográficas. Me pediram sugestões bibliográficas, eu tenho um problema grave, eu trouxe uma malinha aqui com algumas referências. Vocês receberam muitas delas, têm recebido do final do ano passado para o começo desse ano, então a gente tem, eu tenho ali alguns exemplares dos Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, né, que é organizado pela Djamila Ribeiro. Então vocês receberam aí Lugar de Fala, vocês receberam um Pequeno Manual Antirracista, vocês receberam Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu não sei se vocês receberam Intolerância Religiosa, Cidinho Nogueira, não me recordo se eu vi isso. A interseccionalidade, que não dá para falar da mulher negra sem falar do machismo, não dá para falar do racismo sem falar do machismo, não dá para falar da mulher negra sem falar da mulher negra periférica. Não dá pra falar da mulher negra periférica sem falar da mulher negra periférica gorda. E aí a gente faz a interseccionalidade, a Carla, a coach Irene é fantástica nisso. A gente tem, eu trago o Adilson Moreira também, que fala sobre o racismo recreativo. A gente tem uma lei fresquinha, publicada em janeiro deste ano, a 14.532, de 2023, que torna o racismo recreativo como crime inafiançável, né? E dentro do serviço público, os servidores cobrem o dobro de pena. Trago também para vocês o colorismo, a Alessandra Devus, que é fantástico, uma guerra nos movimentos negros, movimentos antirracistas, né? A gente aborda aqui nesse livro as cores, as nossas diversas cores, né? O IBGE, a classificação do IBGE, parda, preto, né? Somos todos negros e negras, mas qual cor nós somos dentro dessa categoria? E aí, juntando com o colorismo, eu trago Abdias do Nascimento, que ele vai abordar pra gente o genocídio do negro brasileiro, e o colorismo faz parte de um genocídio. A gente teve um plano aí constitucional para acabar com a população negra. Em 2011, nós deveríamos não ter mais pessoas negras. Esse era o plano de extermínio. Mais de 80% de pessoas retintas, nós passamos a ter 11 ou 13% de pessoas retintas. Não vou lembrar exatamente qual que é o nosso IBGE diz hoje, tá? Mas só olha a diferença, né? Praticamente um extermínio. Por isso o colorismo ele é tão presente, né? Eu, mulher de pele parda, segundo o IBGE, negra de pele parda, consigo me disfarçar de pessoa branca. Se eu alisar o cabelo, pintar de loiro, que era isso que eu fazia, né? Eu fazia isso quando eu era mais jovem, né? Quando eu não tinha letramento racial, quando eu não tinha consciência, quando eu não tinha feito o movimento Sankofa, quando eu cedia às violências instituídas por essa sociedade estruturalmente racista. E aí a gente vai falar, falou de estrutura, a gente vai falar, né, do que é mais atual hoje, que é o Silvio Almeida, nosso ministro aí, né, dos direitos humanos. E ele traz pra gente todo esse conceito de racismo estrutural que está fortemente conectado à nossa economia. Silvio Almeida, ele traça uma abordagem dizendo que social, historicamente, o racismo é uma manutenção de poder criadas por relações em que algumas pessoas se sentem superiores a outras, mas tudo isso gira em torno da economia, ou seja, o poder está ligado ao capitalismo. Ainda no Feminismos Plurais, sou fãzaça Rodney William,
Ele vai abordar a apropriação cultural, e aí isso é um bate-papo exclusivo para um outro dia, caso vocês queiram, mas eu vou só cutucar aí o juízo de vocês, caso tenham interesse. Este livro, eu não lembro se vocês receberam, tá? Faz parte dessa coleção. O que o Rodney vai dizer? Ele vai dialogar um pouquinho sobre aquela polêmica. Eu, mulher branca, posso usar um turbante? Posso fazer tranças? E grosso modo eu vou dizer para vocês, não. Só que eu não vou polemizar o porquê não. A gente tem um contexto aí de genocídio da história e cultura da população negra, da população afro-brasileira, que explica tudo isso, tá? O Rodney é fantástico, a linguagem super simples. É óbvio que a Liva Santana Vaz não podia falar. Nós estamos aqui com cotas raciais e os conflitos que escrever nas cotas raciais nos causa, né? Tanto para nós, mulheres negras, quanto para as mulheres brancas, que julgam que nós, mulheres negras, estamos tirando o lugar delas, né? E aí a gente fala de uma corrida que não tem fim, sobre reparação histórica e por aí vai. Trago Sociologia da Infância no Brasil, da Ana Lúcia Goulart e da Daniela Finco. Aqui a gente tem um estudo que foi feito em unidades educacionais infantis e fala sobre as violências que bebês e crianças pequenas naturalmente sofrem por serem negros e negras, tá? Indiretamente, impensavelmente, nós preferimos as crianças e os bebês brancos. Nós vivemos numa estrutura que nos ensinou isso, direto ou indiretamente. Então, às vezes, até nós, mulheres negras, nos deparamos preferindo os bebês brancos. Né? Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, vocês receberam esse livro. Linguagem também super tranquila, bem popular. Tem umas frases, uns termos aqui que eu considero um livro de cabeceira para a gente tentar compreender, para não usar mais, porque a palavra tem poder e o significado dela é muito cruel. Voltemos à origem de cada um. Trago uma inspiração, Carolina Maria de Jesus. Vocês também têm aí, né? Quarto de Despejo, essa fantástica escritora que viveu nas ruas e que nos mostrou que o estudo feito há muitos anos pela branquitude, dizendo que o cérebro de pessoas negras eram consideravelmente, comprovadamente inferior ao cérebro de pessoas brancas, Carolina Maria de Jesus vem aí para acabar com essa população e mostrar que a escrita de uma moradora de rua é muito superior à Grécia e a Roma. Nilma Lino Gomes, fantástica. Separei um trecho exclusivo para ler para vocês, porque é difícil eu não abrir esses livros para ler um trechinho, mas esse eu vou deixar até aqui, porque eu até coloquei no slide em algum momento para eu ler um trechinho da Nilma e a gente vai falar sobre o que a sociedade determina sobre a nossa subjetividade. Como assim, Aline? As minhas escolhas, elas estão relacionadas ao que a sociedade diz que é superior, que diz que é legal, que diz que é bonito, que diz que é mais melhor de banco. E aí a Nilma, ela traz a gente para uma reflexão bem conflituosa, porque eu mesma começo a pensar, nossa, eu gostava tanto disso, mas será que eu gostava mesmo? Ou se embutiram na minha mente que eu deveria gostar disso? E aí a gente fica um pouco confuso. Este é um livro que me emociona muito, Eliane Cavalheiro. Toda vez que eu dou aula sobre esse livro, eu acabo chorando. Eu não vou ler nenhum trecho dele hoje para vocês, mas eu super indico. Ele é de 1998, fala de atrocidades nas unidades de educação infantil cometidos por educadores e educadoras, voluntária ou involuntariamente, mas que está muito presente. Isso é de 1998, está muito presente nos dias de hoje. Ensino de História e Culturas,
Esse é um livro mais para a gente se apropriar mesmo, fazer um movimento Sankofa. Tem vários autores, cada um escreve um capítulo sobre a história e a cultura afro-brasileira. Fantástico também. Boaventura de Souza Santos também não podia faltar. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, uau, como seria? E aí eu já vou polemizar aqui André Valadão, independente de falar de religião, porque eu não tô falando sobre a religião do André Valadão, até porque eu não tenho propriedade para falar sobre a religião dele, mas eu tenho propriedade para falar sobre a fala dele, que repercutiu aí nas redes sociais, que ele diz que Deus não botou homossexuais para viver, mas que Deus não pode fazer nada, que o desejo de Deus era exterminar os homossexuais, mas que está nas nossas mãos e que a gente pode fazer isso agora, né? Então, é isso que esse moço diz. E esse moço não pode representar uma religião, porque se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, nós não teríamos pessoas querendo exterminar outras pessoas, né? Branquitude na educação infantil, a Cíntia Cardoso, ela vai trazer aí como essas preferências da educação infantil reverbera as nossas subjetividades, como as próprias crianças, naturalmente, elas vão se sentindo superiores às crianças negras, tá? Porque a sociedade mostra isso o tempo todo. O pastor Henrique Vieira, ele está no nosso currículo. E o Vieira, ele diz pra gente, esse é um livro, esse não é meu, gente, tô arrasada que o livro não é meu, me emprestaram semana passada, eu concluí a leitura, mas eu não podia riscar, eu sou daquelas que gosta de rabiscar o livro, marcar, para depois abrir as páginas, eu vou comprá-lo imediatamente. E o Vieira, ele diz assim, se Deus é amor, por que a gente comete atrocidades uns com os outros, né? Por que vem um e diz que fala, olha, Deus é amor, mas eu só posso amar aquilo que é semelhante a mim. Aquilo que é diferente de mim pode ser exterminado. Traz uma reflexão sobre outras questões, não só sobre raciais, né? Se a gente voltar lá no período de Atenas, nós lembramos que as crianças com deficiências, elas eram executadas, né, quando nasciam, e porque não serviam para nada, né? Então a gente traz esse mesmo conceito aí de Vieira e questiona sobre isso. E o que eu indico para vocês lerem agora, Aline, de tudo isso que você falou, agora, nesse momento, é Bárbara Carinho, Como Ser uma Educadora de Racismo, tá? Esse livro vocês não receberam, ele é fresquinho, ó, acabou de ser publicado. Ele tem uma linguagem muito tranquila, eu li numa madrugada, ele chegou à noite, assim, tipo um currículo. Falei, vou dar uma folheada, e assim, olha, todo rascado. Ele é incrível, ele vai passar por várias questões do nosso cotidiano, não serve somente para quem é educador ou educadora, mas serve para a família, serve para as pessoas, né? Para a gente, conceito de gente. Bárbara Carinho, ela vai falar que aprender dói. E aí eu tenho sentido cada vez mais essa dor. Toda vez que eu aprendo, é um conflito comigo mesmo. Quanto mais eu aprendo, mais dor eu sinto. Mas é um paradoxo. Tem algum professor de português aqui? Eu. Adriana, alguém mais gostou da Adriana? A gente fala de paradoxo, né, Adriana? Quem já ouviu falar em Camões que dizia assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Já viu uma ferida que dói e não se sente? Fala aí, Pro, você já viu uma ferida que dói e não se sente? Deixa eu fazer uma feridinha em você. Fala com a gente. Dói, é um paradoxo, porque as duas coisas não cabem, né? Parece que não cabem no mesmo pacote. E esse paradoxo é exatamente o que a Bárbara traz quando ela diz assim, aprender dói. Eu falo, quanto mais eu aprendo, mais dor eu sinto. Me estigmatizou a vida toda e eu aceitei. E agora eu não quero aceitar mais. Eu decidi não aceitar mais. O pior é quando a gente decide não aceitar mais, a gente tem que fazer isso, né? Se apropriar das leituras
E aí, atravessar a rua dói. Falar bom dia dói. Você desce lá no estacionamento um dia, e aí ele fala assim, Dona Aline, num determinado, Dona Aline, nossa, Dona Aline, tá parecendo uma baianinha hoje, né, com um turbante lá diferenciado, que eu tava diferenciado pra ele, né, pra mim, são todos diferentes, tava parecendo uma baianinha. Aí eu falo, caraca, eu respondo, dói, sabe, dói. É porque são muitas sensações, gente. A gente não sabe o que faz. É isso, ele ri, mas é isso. Eu tô trazendo pro letramento racional, aí eu tenho que parar pra pensar. E aí, como que eu me comporto nessa situação? Respira. E aí eu falei assim, olhei tudo isso em 5 segundos. Aí eu falei... É isso! Não dá para em 2 minutos a gente fazer letramento racial, como não dá para falar em 2 horas aqui também, fazer com que algumas pessoas compreendam ou se interessem pelo assunto sem achar que é mimimi. Porque eu também fui uma Aline que achava que era mimimi. Imagina quando alguém dizia assim, está denegrindo a minha imagem, né? Está denegrindo a minha imagem. Eu usava isso o tempo todo. E aí tinha algumas pessoas que já tinham letramento racial, que eu não tinha, mas Aline, é uma palavra preconceituosa. Ai, muito mimimi isso. Eu usei esse termo várias vezes. Gente, isso aí já foi. A gramática diz isso, maldita gramática. A gramática diz isso, que é tornar ruim, né? Denegrir a imagem é tornar a imagem ruim. Então isso já foi institucionalizado, não dá para ficar discutindo. E depois que a gente começa a aprender, que nasce as feridas, né? Começa a dor, falando, meu Deus. Não, a palavra tem poder, ela tem um significado específico, ela tem uma história, ela tem uma cultura. E por que denegrir se transformou numa palavra pejorativa? Porque denegrir significa tornar negro, então tudo que se torna negro é ruim. Opa! Não, agora eu quero sair por aí denegrindo tudo. Bora fazer um movimento de denegrir, porque eu quero tornar negro tudo. Por que eu quero tornar negro tudo? Porque se a gente faz um movimento Sankofa, descobre que a nossa origem vem da população negra, né? Os primeiros habitantes do mundo são negros, foram os negros. E aí a gente tem aquele maldito Pitágoras, tem alguém aqui de matemática, ainda bem que ele tá morto, porque se eu ouvisse eu falar maldito eu ia ser processada agora. Tem alguém aqui de matemática? Matemática, Pitágoras, teorema de Pitágoras, né? A gente vem aí a Grécia e domina a história, a inteligência, o intelecto tá aí, né? Na Grécia, na mitologia, nos filósofos. E esse pilantra, ele mora décadas. Quando a gente faz o movimento Sankofa, ferra com tudo. Ele vai lá para o Antigo Egito, chamava Kemet, né? E aí ele mora anos, estuda e rouba, simplesmente furta os papiros já com os teoremas prontos. Aí chega na Grécia e diz assim, eu vou patentear isso aqui. E ele patentia, e como a cultura grego, romana, ocidental, como um todo, ela sempre predominou, ela sempre subalternizou a cultura africana, ele chega como se ele mandasse no pedaço, e até hoje a gente tem Pitágoras como o mestre dos teoremas, né? Dos teoremas. E assim com outros, tá? Que a gente vai começando a descobrir no meio do caminho. Fico, às vezes, pensando que pode ser que eu não tenha muito tempo de vida para fazer o movimento Sankofa completo. E aí, todo dia eu não quero perder nenhum tempo para ler e me apropriar disso. O que aprendemos sobre a população negra? Olha lá. Qual que é o seu nome, Pro? Fala aí, Ana. O que a gente aprendeu sobre a população negra, por favor?
que os indígenas eram vagabundos, os africanos é que trabalhavam e foram explorados. É mais ou menos isso e muito mais, né? É isso. A África a gente não estuda, né? A África é um país. A África se reduz a um país que só tem o quê, gente? Fome, doença, povo preto, miséria, desgraça. Animais, floresta. Ai, vamos estudar a África. Aí a gente traz um safari para as criancinhas. É ou não é? Porque a África se resume a isso. E aí o que a gente tem? Opa, o que a gente tem aqui, ó? Aprendemos sobre o que aprendemos sobre a população negra? Que havia sido escravizada e ponto. Os livros didáticos mostraram isso para nós, quando estudamos história. Lembram-se disso? Alguém aqui estudou história no livro didático que dizia que eu, Aline, sou descendente de rainha? Alguém estudou isso nos livros didáticos? Não. Nem eu. Oi? Não. Não. Estudou o quê? Que eu sou o quê? Descendente do quê, bro? De escravizados, né? Vocês soaram aqui o termo escravo, ó, que a princesa Isabel tinha sido a grande salvadora dos escravos. E aí eu trago aí escravos, eu deveria ter colocado entre aspas aqui, escravos. Escravos é uma condição natural. Olha só o que o Ocidente fez conosco, né? Ser negro é naturalmente escravo. É um nome, substantivo. Substantivo, que nos incorpora e nos integra. E aí, depois que a gente faz o movimento Sankofa, eu vou repetir isso muitas vezes hoje, os estudos mostram que escravo nunca existiu. Existiam pessoas escravizadas. Ninguém nascia, ninguém era naturalmente escravo. Escravo é um ser. Eu sou a Aline. Aline, professor, eu sou. Isso ninguém tira de mim. Escravo não. Escravizado não. Escravizado é uma condição ao qual foi submetida uma determinada população, majoritariamente por ter a pele preta. Então, não é uma condição natural. É uma condição que foi posta a essa população. Então a gente não fala mais escravos. Aliás, a gente nunca deveria ter falado escravos. Com licença. Gente, cadê essa da Dandara? Gente, isso aqui não é da Dandara, não. Isso aqui é da Boliviana. Vocês podem trocar as roupas, não. Olha, eu nem ia falar do Zerê brincando, mas eu vou falar. Não posso ter um negócio desse, ficar quieta? Vocês não podem trocar as roupas. Isso aqui representa uma identidade. Tem uma história aqui, tem uma cultura, tem identidade. Isso aqui é da Bolívia. Essa roupa não é da Dandara. Representa a cultura brasileira. Pelo amor de Deus, minha preferida. Devolve a roupa da minha mulher. Só contar um detalhe. Troca isso. Cadê outra, gente? Traz outra Dandara. Eu tava na EMEI. Não foi na EMEI, foi no Sei Caborrara. Na sexta-feira, eu fui falar sobre os herês brincantes, né? A chegada dos herês brincantes lá. E aí eu peguei a Dandara, porque eu passo a palestra inteira com a Dandara na mão. O que eu passo? Eu quero que seja outra Dandara. O que eu passo a palestra inteira com a Dandara na mão? Tem um apreço muito grande pela história da Dandara. É Dandara, mulher de zumbi. Que eu não aprendi isso nos livros didáticos. Quando eu estudei na escola regular. Aprendi isso agora, depois de velha. Dandara que montou todas as estratégias para zumbi nos quilombos, para salvar, libertar os escravizados. Sabe aquela a mulher que a sociedade diz que só pilota fogão? Né? Lava, passa e cozinha é o melhor lugar dela? Zumbi foi lá. Recebeu os louros da sociedade. Ele ia lá, retirava os caras. Mas quem fez as estratégias para que o zumbi seguisse foi Dandara. E quem ficava nos quilombos, aguardando a chegada
dos escravizados resgatados era Dandara. Então essa mulher muito me representa, né? E aí quando a gente vem aqui e fala desse movimento Sankofa, dessa história, de como a população, dizem aqui que a população era passiva, poxa, você traz Dandara e fala, não, vamos acabar com isso. Zumbi, chega aqui, meu filho, querido, senta aqui do lado e ouça a manhinha. Vamos acabar com isso. Vamos destruir essa prisão. Você vai fazer assim, assim, assado. E aí, Zumbi, será que vai dar certo? Vai, tu vais pra rua e eu fico aqui esquematizando todas as estratégias de como você libertar o nosso povo. Então a gente não teve uma população passiva. Porque se fôssemos uma população passiva, eu e muitas de vocês que estão aqui, hoje não estaríamos aqui. Continuaríamos sendo escravizadas. Hoje a gente tem uma escravidão psicológica, né? Porque nós não vivenciamos isso diretamente na pele, na história, sim. Em algumas situações somos postas, né, psicologicamente nessa posição de escravizadas. Porque se não fosse a luta desse povo, gente, não estaríamos aqui, tá? E o que não aprendemos sobre a população negra? Que Dandara comandou o exército palmarino, acabei de falar para vocês. Que o primeiro quilombo, Serra da Barriga, foi em Alagoas e durou mais de 100 anos. Peraí, somos uma população passiva? Tive um quilombo que durou mais de 100 anos. Isso aqui não é conchavo da Aline não, tá? Podem procurar aí nos livros de fora, hoje a gente já tem essas referências. Eu sou nordestina, nasci em Maceió, no estado de Alagoas, tá? Primeiro quilombo que a gente teve, que durou 100 anos. Que a população negra havia sido escravizada e não era escrava, como eu disse lá no início, que era a condição natural. Nós aprendemos que a população negra era escrava e não escravizada, e a gente precisa mudar essa história. Bom, racismo estrutural, Silvio Almeida, como eu trouxe para vocês. Mas antes de iniciar aí a teoria de Silvio Almeida, eu quero recitar uma poesia para vocês da Manabela. É uma artista, não sei se vocês já ouviram falar, a Manabela. É uma rapper, ela é soteropolitana, tá nascendo agora. E ela escreve assim, cara gente branca. Vou recitar, tá? Sou negra, não morena. Eu rebato esse sistema. Racismo, vi desde pequena na quebrada que cresci. Em quadro de favelado, flagrante já foi plantado. Cara, gente branca, Rafael foi condenado. Me diz como é entrar no shopping, ser perseguido, senhoras guardando bolsa. Tem um preto no recinto. Eu sinto a indiferença na raiz desse sistema. Eles dizem que é a causa, mas eu sei que é a consequência. Eu trago na pele as dores dessa agressão, agregando valores, cultural, apropriação. O perfil denegrido, julgado, culpado, marginalizado, preso numa história falsa e sem tradição. Aprendemos que Isabel assinou nossa libertação. Mas cadê Zumbi? Cadê Dandara? Cadê os heróis dessa nação inferiorizada? Eu olho e eu não me vejo. Eu não sou representada. Embranquecimento, eu não tenho lugar de fala. Neste país, a pobreza tem cor. Enquanto brenos são libertos, a polícia mata sem pudor. Na descida da ladeira, na subida do morro, a cada 23 minutos, mais um negro é morto. Socorro! A carne mais barata na pele que habito, o chicote ainda estrala. O tronco é disfarçado, mas eu apanho todo dia. Enquanto a ONU brinca de prática e teoria, mito da democracia e população social, sofremos racismo desde a posição fetal. Eu falo da realidade do país que eu vivo, mas eu vejo desrespeito em todo mundo. Privilégios e abusos confundidos com direito. A diferença está que isso extermina o nosso gueto.
O medo nos consome e aterroriza dia a dia, porque somos pretos, pobres da periferia, lutando por moradia e por condições sociais. Nós somos a resposta. Isso não é opcional. Estamos nos armando e tomando o nosso lugar. E mesmo em desvantagem, já entramos para ganhar. Pasmem, a senzala agora se levantou e não baixamos a cabeça mais para nenhum senhor, porque durante 300 anos reinou a escravidão. Se prepare agora para anos de empoderação, tomando de assalto a cena e chegando com o pé na porta. Cara, gente branca, vamos reverter a história. Mana Bela. Essa poesia da Mana Bela, na verdade ela canta, viu gente? Aqui vocês vão me aguentar. A minha voz está com a cara rachada aqui. É um rap. E essa poesia ela entra muito na minha alma e ela dialoga com toda essa bibliografia. Um pouquinho que eu já conversei com vocês conseguem identificar dentro dessa poesia, né? Quando ela fala, por exemplo, que Breno São Liberto, ela está falando do filho da embargadora, né? Então, filhos de embargadores não são presos, são libertos. E Rafael, que é o preto favelado, ele é condenado. E aí nós temos que a redentora da nossa salvação, da salvação da população negra, foi Isabel, que assina a Lei Áurea. E aí esconde que o movimento dessa assinatura se dá a partir da resistência da população negra, liderada nos Colombos por protagonistas como Dandara e Zumbi e outros que são apagados da nossa história, né? E vários outros trechos dessa poesia. Senhoras guardando bolsa, né? Você chega no shopping, senhoras guardando bolsa, tem um preço no recinto. E aí, isso que é muito comum, muito atual, infelizmente. Bom, Silvio Almeida ele vai falar para nós sobre o que é esse racismo estrutural, né? Que é uma forma, nas palavras dele, ao pé da letra, é uma forma sistemática de discriminação que tem a ideia de raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que combinam desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao que pertençam. Então é uma relação de poder aí estruturalmente convencionada. O racismo é uma manutenção de poder muito forte, é uma tecnologia de poder muito resistente e que muitas pessoas precisam dela para continuar mandando, desmandando, subjugando, inferiorizando o outro. Aí eu disse que este é o livro que vocês devem ter urgente, como ser uma educadora antirracista, e a Bárbara traz aqui para nós que educador não é somente professor ou professora, educador é todo mundo que está dentro da unidade educacional. Seja escola, seja um centro de educação infantil, vocês têm os dois juntos, né? É um CEMEI, um centro de educação infantil, e uma escola de educação, uma escola municipal de educação infantil. A Bárbara ela conta uma história para nós que diz assim, olha, não adianta a professora fazer um puta trabalho na sala sobre educação antirracista, sobre empoderamento da criança negra, a libertação dos seus cabelos, porque essa criança ela costuma vir com o cabelo preso, se não se reconhece como maravilhosa. E aí a professora faz aquele trabalho, essa criança se liberta, aí quando ela passa pelo porteiro da escola, que ela chega lá com o cabelo black power, se sentindo linda e empoderada, ela passa pelo porteiro e o porteiro diz assim, não viu nem o pente? Esse cabelo não viu o pente hoje? Né? E aí acaba com todo o trabalho e destrói aí psicologicamente a concepção de empoderamento, de beleza, de destaque, de liberdade dessa criança. Então, por isso que todas nós aqui
somos educadoras, independente da nossa função nessa escola. A ADE é educadora, a coordenadora é educadora, o diretor é educador, a professora é educadora, a supervisora é educadora, e a gente precisa falar a mesma língua. Precisamos dialogar sobre isso. A educação antirracista só existe porque temos um racismo estrutural. E por que trabalhar, né? Então, a educação antirracista por isso. A gente tem uma estrutura aí. Se não tivéssemos essa estrutura, nós não precisaríamos trabalhar. Ai, Aline, como dizem, agora só se fala sobre isso. Geralmente escutamos isso de pessoas brancas. Poucas pessoas negras costumam falar isso. Mas agora só se fala sobre isso. Já tô de saco cheio. É muito mimimi. É muita frescura. Quem sabe se a gente parar de falar sobre isso, o racismo não existe, o racismo deixa de existir. Tivemos a prova aí que durante 300 anos nós não falávamos sobre isso. Né? As pessoas eram escravizadas e nós naturalizávamos isso. Inclusive a gente continua naturalizando. Bora pro farol? Bora pro farol. Farol, crianças vendendo bala. Colocaram outra roupa na dandana. Mas não é essa? Chego no farol ou embaixo, ou em várias moradores de rua, né? A gente às vezes acha que tem algo fora do lugar quando nos deparamos com uma criança branca de olhos claros no farol vendendo bala ou como morador de rua. Tem alguma coisa errada ali. Tá fora do lugar. Por quê? Ver uma criança negra no farol já banalizou, já naturalizou. A gente passa, às vezes não abre o vidro, às vezes ignora, eu tô conversando. Eu tô falando de mim também, tá, gente? Eu tô aqui conversando com a minha colega do lado, alguém que tá aqui do lado, aí tá lá a criança, passa, aí quer bala, né? Me oferece, fala, não, obrigado. E aquilo tá tão naturalizado. E às vezes, quase nunca eu presenciei isso uma vez só. Uma criança branca de olhos claros no farol, vendendo. E de fato, os livros dizem isso o tempo todo pra mim. Mas na real, o impacto é punk. Eu mesma assustei, eu vi isso uma vez só. Eu mesma assustei quando eu vi essa criança. Tem alguma coisa fora do lugar. Isso que é uma estrutura. A estrutura diz pra gente que é natural ter pessoas pobres, pretas, periféricas, vivendo em condições subalternas, inferiorizadas, sendo humilhadas, tendo os empregos subjugados. As pessoas brancas não. E aí tem uma frase que eu gosto de usar bastante. Para ser uma educadora antirracista, é preciso estar com o coração aberto. E eu conecto essa frase, abrir o coração, né? Ai, olha, eu não sei, eu não tenho conhecimento, então tô com o coração aberto aqui para aprender, para dialogar, pra gente polemizar, problematizar, refletir, discutir, ir pra porrada. Mas tem algumas pessoas que não estão com o coração aberto. E aí a Bárbara Carini, ela fala o seguinte: tem os racistas convictos e os racistas desavisados. Eu acho fantástico isso. Eu dialogo com racista desavisados. Que é o que eu falo, que é o que tem o coração aberto e que ainda não tem conhecimento. O racista convicto não tem diálogo, porque ele sabe o que é racismo. Pelo contrário, ele sabe de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E aí ele fica elaborando estratégias de como combater tudo isso aí. Como queimar tudo isso aí. É isso. Então com esse não tem diálogo, tá declarado. E aí pra esse eu uso uma outra frase, tá? Não abre o coração, a gente abre a legislação. Eu detesto ter que abrir legislação, porque a 10.639 tá aí há 20 anos e a gente vem nos 2 últimos anos estourando aí pro cumprimento dela. E aí esse grupo que eu tenho que abrir a legislação me desgasta pra caramba. Vocês acham que fazer diálogo assim, elaborar todo o material, personalizar a planilidade, isso é que desgasta? Imagina, eu sinto muito prazer em fazer isso. O que desgasta mesmo é depois de tanto diálogo,
a pessoa usar a adversativa. Mas não tem mais. Aí depois que a gente dialogou, não tem mais. Depois que a gente dialogou, a gente tem 14.532, 10.639, 11.631, a gente tem currículo da educação infantil, currículo da educação antirracista, orientação normativa de alimentação, orientação de registros e por aí vai. Então, pensemos nisso. E aí, como eu pensar em trabalhar com a educação antirracista na educação infantil? Eu vou chegar para as criancinhas e falar isso que a Aline está falando? Olha, Cabedias do Nascimento, ele escreve sobre o genocídio do povo negro. E quando eu aliso o meu cabelo, também é um genocídio. Não, né, gente? Jamais vou fazer isso. Do mesmo jeito que as crianças não nascem racistas e que elas aprendem a ser racistas, mesmo sem ninguém falar pra ela, olha, você tem que ser racista, vem aqui, vou te ensinar a ser racista. A gente não faz isso. Em geral, a gente não faz isso. Tirando alguns grupos específicos restritos, não é isso. Mas as crianças aprendem a ser racistas, a terem falas racistas, a terem comportamentos racistas, a partir do que elas observam no seu cotidiano, a partir do olhar das educadoras, a partir de algumas falas indiretas, a partir do mobiliário, da decoração, das histórias que estão sendo contadas. Eu vou continuar contando Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve, os contos de Andersen, e aí eu vou continuar perpetuando que a história ocidental é a que prevalece, que é o perfil e o modelo ideal para ser seguido. E aí eu vou fazer uma alusão para nós mulheres, sobretudo, que quando estuda os contos de fadas, independente da questão racial, e a gente vive em busca do príncipe encantado, mesmo sabendo que o príncipe encantado não existe, a gente mantém, né? A gente faz a manutenção de uma outra estrutura chamada machismo, quando a gente vive em busca desse príncipe encantado, e aí quer que esse homem seja aquele que vai nos salvar num cavalo branco, vai me dar um beijo e eu vou acordar e vou ser feliz pra sempre. Ele sobe, você não sabe Então, essa ilusão que nós chega em casa e acorda, né? Opa! Essa ilusão que nós temos, e quando eu falo dessa ilusão, eu não falo de uma ilusão literal de príncipe encantado, mas a gente desenha um modelo de companheiro perfeito. Isso nos foi ensinado nos contos de fadas. Sim. E quando a gente apresenta para as crianças contos de fadas de pessoas majoritariamente brancas, nós estamos dizendo para as crianças que a população branca é superior, mesmo sem usar esse termo. E o que eu trago aqui? Conhecemos as histórias de origem africana? Eu vi que vocês separaram algumas histórias aqui, né? Alguém já leu Abaré? Leu de ler, assim, de incorporar, não só de abrir aqui. Abaré significa amigo em Tupi-Guarani, para os abarés, Roger e AGP. Não só de passar essas imagens, né? Quem já fez a leitura desse Abaré? Leitura que vai para além da decodificação de signos, né? Aqui nós temos uma leitura de imagens fortíssima e por aí vai. Não é fácil, né? Não é fácil isso. Príncipe, pequeno príncipe preto, detesto isso daqui. O que eu detesto daqui, gente? Tem uma representatividade? Tem. Né? Num momento específico urgente, mas continua apagando a nossa história. Né? Eu só conto a mesma história utilizando personagens negros. Não é sobre isso que nós estamos falando. Então, o mobiliário, a decoração, as músicas, os utensílios, brinquedos e materialidades diversas de origem africana e afro-brasileira, inseridos no cotidiano dos bebês e crianças, são as melhores formas de como trabalhar a educação antirracista com esse público. O mesmo eu falo para as famílias. Quando as famílias adentram a unidade e elas se deparam com mobiliários e decoração que remetem à cultura afro-brasileira,
as famílias vão começar a incorporar aquilo como cotidiano, para além do diálogo, né? O diálogo, ele é também necessário e urgente. Aí eu trago alguns exemplos de unidades que organizaram os espaços. Aqui também é de uma unidade, tá? Não tenho nenhuma foto irreal aqui. Então a unidade compra os tecidos africanos, com estampas africanas, e aí organiza espaços que remetam à cultura. Com a chegada dos Zerês, essa unidade, ela, para não esquecer, porque nós dialogamos, tem uma identidade, eu não posso trocar nome, não posso jogar assim. Mesma coisa. Qual que é o seu nome, Fro? Ana. Ana. A Ana é Ana. Eu não posso chamar a Ana de Patrícia ou de Joana, porque eu acho que é mais bonito ou mais melhor de bom. Não combina com você, Ana, combina ser chamada de Patrícia. Eu não tenho esse direito, porque a Ana tem uma identidade. Você nasceu onde, Ana? São Paulo, né? Então, eu não posso negar a identidade da Ana, a origem de onde ela nasceu. Com a chegada dos Zerês, isso acontece. Então, foi uma polêmica que muitas professoras falaram, ai, vamos escolher um nome para eles, crianças. Não, a gente não pode escolher um nome para eles, porque eles vieram com nome. Diferente de outras bonecas e bonecos que não vêm com nome. Isso é um outro contexto, tá? Eles vieram com nome, precisam ser respeitados na sua identidade, porque tem uma história, só que está representando a 10.639, cumprimento da obrigatoriedade do ensino da história e cultural brasileira. E aí as professoras dessa unidade, para não esquecer, resolveram colar na sala. Eu achei bem bacana aí, é uma sugestão, uma inspiração. Aqui essa outra unidade, ela traz algumas personalidades negras e indígenas, né, reais do nosso convívio. E aí eu clamo para que a gente pare de desenhar as pessoas negras. E aí pare. Por que a gente não se fotografa aqui? Nós temos mulheres negras aqui nessa unidade. Por que essas mulheres negras daqui não representam os desenhos para essas crianças? Nós somos... Nós somos... Não é, Pro? Qual é o seu nome? Silvana. Qual que é a sua função aqui, Silvana? Eu sou professora do CIB, aniversário 1. CIB1. A gente precisa cada vez mais ser representatividade para as crianças. As crianças precisam enxergar nas paredes imagens de pessoas negras reais. Porque daí elas conseguem aprender sem precisar falar nada que isso é possível. Porque para mim, quando eu era criança, não era possível estar nesse lugar que eu estou hoje. E, infelizmente, eu não represento uma proporcionalidade no nosso país. Eu sou exceção no país. Para além da representatividade, a gente precisa brigar por proporcionalidade. E qual é o caminho? Mostrar para todas essas crianças que elas podem. E como que a gente pode contribuir para que elas possam? Porque também nós não vamos negar e sermos hipócritas de dizer que todas as crianças negras podem. Não podem, infelizmente, a estrutura diz isso. Só que a gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa de pessoas ao nosso lado que funcionem. Se eu estou aqui hoje, é óbvio, gente. Eu não saí da favela assim, E pronto, eu tive alguém que acreditou em mim, que me deu oportunidade para eu estar aqui. Porque o que mais falta é essa condição de oportunidade.